Olá, tudo bem a todos e a todas? Vamos dar continuidade à nossa lição. Hoje nós vamos falar sobre a letra Zal. Vamos lá? A lição de hoje é sobre esta letra. Letra Zal. Tudo bom? E, mais uma vez, no caso, quem estiver a usar um caderno que tenha linhas, a letra deve estar em cima da linha. Ela é escrita em cima da linha. Desta forma. Tá bom? Não pode atravessar a linha do caderno. Isto por quê? Porque nós temos algumas letras que atravessam esta linha e tem outras que não podem atravessar. Tudo bom? Até aqui, todas as letras que nós já vimos, começando de Ba, Ta, Tha, Dal, Zal, são escritas em cima da linha. Depois nós temos a letra Jim, Ha e Ra, atravessam esta linha. Ou seja, neste caso, você tem uma cauda, que é esta, que atravessa a linha. Então, pode ser Ha, ou Ra, ou Jim. Mesma coisa. Tudo bom? Enfim, mas a nossa lição de hoje não é sobre essa questão, mas, contudo, preste atenção sobre as letras que atravessam a linha e as que não atravessam. Ao longo dos cursos, nós iremos abordar sobre essas letras, né, na medida em que iremos conhecer as novas letras. Então, neste caso, podem perceber de que a letra Zal, 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 mais uma vez a pronúncia Za, 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 né? A língua sobre os dentes de cima, Za, Za, os dentes caninos, né? Za, 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 Za. Praticamente na nossa língua portuguesa é difícil encontrar a sua equivalência. Uma equivalência, uma letra ou, digamos assim, um som que equivale a esta letra. Mas o que nós devemos fazer é, claro, exercitar a língua para que, ao longo do tempo, a pessoa encontre algumas facilidades para pronunciar esta letra de maneira correta. Tudo bom? É questão de exercitar. Só isso. E prestar mais atenção na pronúncia do professor. Za, za, zalika, zalika. Tem várias palavras, né, que podemos trazer aqui como exemplo. Zalika, uma palavra árabe. Za, za, zalika. Tudo bom? Então, a princípio, a letra chama-se Zal, Zal. E nós vimos na aula anterior a letra Dal. Dal, Dal. Aqui nós temos Za, Zal, Zal, Zal. Estou a repetir várias vezes justamente porque esta letra não tem sua equivalência na língua portuguesa. Então, mais uma vez. Zal. Preste atenção. Za, Zal, Zal, Zal. Ela não difere na sua grafia com a letra Dal, que nós já vimos na lição anterior. E neste caso, se nós quisermos recapitular mais uma vez, nós temos Dal e temos Zal. Qual é a diferença? Que o Dal não tem ponto. Zal tem um ponto em cima. Essa é a única diferença. Agora, no que diz respeito à sua grafia, como é que fica o formato delas, das duas, no início assim como no meio e no fim de uma palavra, é a mesma. Então, lembre-se da lição anterior onde nós falamos de Dal e aplique a mesma regra no que diz respeito à grafia ou no que diz respeito ao seu formato no início, no meio, assim como no fim. É a mesma regra, tudo bom? Então, aqui nós vamos trabalhar com as duas letras em simultâneo, para que possamos, inclusive, fazer uma revisão da letra Dal e
inclusive, recapitularmos essa diferença, digamos assim, tanto no som, assim como na escrita. Tudo bom? Então, a letra dal, ou dal, conforme nós falamos, as duas letras, vou trazer aqui dal e o dal, né? Então, no início, as duas letras têm a mesma grafia, né? No início, tanto o dal assim como o dal. Vamos aqui, por exemplo, no caso dal ou dal no início, né? Eu tenho aqui esta letra dal, né? E em seguida vou colocar aqui duas letras que nós ainda não vimos, né? Então, eu tenho aqui esta palavra. É uma palavra que na língua árabe significa aquele, masculino, né? Na terceira pessoa do masculino. Dhalika. E aqui, portanto, eu consigo verificar daqui. Apesar de fazer parte da palavra, mas ela não se uniu com a letra posterior. Então, fica sempre separada no início. Outra palavra, podemos trazer aqui uma palavra hipotética, mais uma vez. Vamos supor que a primeira letra que eu tenho na palavra é zal, a segunda letra é dal, e depois a terceira letra é o ba, e no fim, fa. Por exemplo, olha como é que fica esta palavra. É uma palavra hipotética, tudo bom. Mas vão perceber de que zal, por estar no início, está praticamente isolada. É a primeira letra, lógico que não pode se ligar com nada, porque nada antes dela não vem nada. Mas depois dela tem a letra dal. E dal, mais uma vez, é semelhante ao dal, ou seja, não se liga com a palavra, com a letra que vem antes. Tudo bom? E nem se liga... Não, liga-se com a palavra... Me desculpe, meu Deus. Eu cometi um erro grosseiro, me desculpe. Eu queria dizer o seguinte, de que dal, né, pode se ligar com a letra anterior. Dal se liga com a letra anterior também, sem problema nenhum. Mas nunca se une ou nunca se liga com a letra posterior, neste caso. Então, já que não se liga com a letra posterior, neste caso, dal está no início, não vê nada. Se tivesse alguma letra antes dela, então ia se unir com ela, ia se ligar com ela. Já que não tem, e já que está no início, então ela fica isolada. A segunda letra é o dal, né? E mais uma vez, dal pode se ligar com a letra anterior, mas o zal, né? A letra zal não se liga com a letra posterior. Então ficou desta forma. As duas letras ficam isoladas. Tá. Então, não se ligou com a outra letra, porque ela não se liga com o que vem depois dela. O zal não se liga com a letra que vem depois, né? Dal é a mesma coisa. Dal pode se unir com a letra que vem antes, mas não se une com a letra que vem depois. Por isso ficou desta forma. Então aqui tem o ba, depois sa. Talvez para melhor não complicar mais, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar no início dal, depois ba e ba com zal. Aqui eu vou colocar... vou colocar aqui o ponto. Aqui eu tenho o ba, né? Aqui eu tenho o dal e aqui tenho zal. E no fim tenho então sa. Viram como é que ficou? Então eu tenho dal no início, ba a seguir, né? Então como o dal não se pode ligar com a letra que vem depois, ficou separado, mas é a mesma palavra. Depois ba. Ba pode se unir com zal, ou seja, zal pode se unir com a letra que vem antes, mas não com a letra que vem depois. Por isso, sa ficou mais ou menos
isolada. Então, é desta forma para deixar bem claro, tá? Se nós quisermos, neste caso eu tenho zal no meio da palavra, no meio, né? Aqui no início, aqui também no início. No fim da palavra, tudo bom? Não muda muita coisa. Vamos ver, podemos trazer aqui, por exemplo, a letra Jim, com Ba, com Tha, com Ta, e no fim, a letra Tha. Jim, com Ba, depois Tha, e finalmente, e depois né, Ta, e finalmente Zal. Aqui eu tenho Zal. Olha, Jim no início, Ba no meio, Tha no meio, Ta no meio e Zal no fim. E assim eu consigo representar a letra Dal ou Zal da mesma forma. Seguem as duas letras, o mesmo formato e as mesmas regras na grafia. Tudo bom? Então, estou a tentar simplificar aqui como é que essas duas letras devem ser escritas. Agora vamos criar algumas sílabas. Como de costume, vamos lá. Vou trazer aqui Zal com fatha. Zal com fatha. Za, 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 za. Zal, desculpe. Zal com kasra. Zi, zi, zi. Zal com dhamma. Zu, zu, zu. Tá. Professor, é possível, por exemplo, nós trazermos algumas palavras em português para poder representar esse som? É possível sim, mas eu gostaria de deixar ao seu critério, para evitar qualquer confusão. Por isso, não coloquei aqui um som para poder representar estes... não coloquei aqui, portanto, a transliteração desta sílaba, justamente para não criar um padrão, porque também não tem padrão, ou não criar qualquer dificuldade. O que eu gostaria é o seguinte: preste atenção à maneira que eu estou a pronunciar. Tudo bem? Zal com fatha, za. Zal com fatha, za. Zal com kasra, zi. Zi, zi, zi. Zal com dhamma, zu, zu, zu. Tudo bom? E dessa forma ela é pronunciada. E depois nós vimos na aula anterior dal com fatha, da, dal com kasra, di, dal com dhamma, do. Neste caso é possível eu representar o som desta letra. Dal com fatha, da. É o dedidado mesmo em português, sem nenhuma diferença. Dal com kasra, di. E dal com dhamma, do. Simples. Agora, no caso de zal, eu não encontro uma letra capaz de representar isto. Tudo bom? Então, por isso, deixo ao critério de cada um. Represente este som da maneira que você quiser. Desde o momento que, quando você vai representar, saiba pronunciar da maneira correta. Tudo bom? E assim, nós temos a letra zal. Depois iremos ver a próxima letra, que é mais parecida com zal, né? E que vai justificar por que eu não trouxe nenhuma transliteração, digamos assim, ou algumas letras em português para poder simbolizar o som destas sílabas. Justamente por causa disso, certo? Então, aqui eu termino com
a lição de hoje a respeito de Dhal e iremos recapitulá-la na próxima lição. Muito obrigado pela atenção e me aguarde por aí. Obrigado.